Olá, bem-vindo novamente à Escola Business Academy. Nós estamos aqui para a nossa aula. Hoje vamos falar de capital de giro. Meu nome é Moacir Galbeiro Júnior, já me apresentei em outros cursos, mas estou aqui, meus últimos 12 anos trabalhei em gerência, supervisão, gerente de projetos e que usa implementação de ERP, professor de contabilidade e finanças na pós-graduação da FGV por muitos anos e tenho muita experiência aí no mercado, fazendo treinamento, coaching, relações fornecedores, etc. Né? Mas tudo isso é blá blá blá, vamos lá para falar um pouquinho da nossa aula. Quando a gente vai falar de capital de giro, primeiro eu queria só, antes de falar de capital de giro, eu queria falar o seguinte: a atividade de finanças numa empresa, ela obedece à seguinte estrutura. Nós temos planejamento, controle e gestão. O planejamento, pensa no seguinte: imagina uma corrida sem linha de chegada. O que vai acontecer? Os corredores vão ficar correndo indefinidamente. Isso vai gerar uma desmotivação, um cansaço. Eu não vou conseguir saber se eu cheguei lá ou se eu não cheguei. Assim, é uma empresa sem metas, né? Então, as metas são importantes. E o planejamento é essencial para estabelecer essas metas, essas linhas de chegada e dar sentido para todo mundo. Para o dono, para as pessoas, todo mundo tem que ter uma meta para poder falar assim: puxa vida, cheguei lá. Ou não cheguei, por que eu não cheguei? E fazer uma avaliação. As ferramentas na parte de finanças para planejamento são plano de negócios, longo prazo, orçamento, curto prazo, a gente está falando aí de 1 ano, orçamento, e fluxo de caixa, curtíssimo prazo. Então nós estamos falando aí de longo prazo, plano de negócios, 3, 5 ou até 10 anos, orçamento, 1 ano, fluxo de caixa, nós estamos falando de planejamento semanal, eventualmente até acompanhamento diário. Né? Nós estamos falando de acompanhamento tático. E aí, o controle, como é? O controle se destina a medir o desempenho da empresa. Ou seja, lá no planejamento, eu estabeleci metas. Falei assim, eu espero que seja assim. O controle vai fazer o quê? O controle vai comparar aquelas metas, ou, na verdade o desempenho real da empresa, com aquelas metas que nós estabelecemos no planejamento, em cada nível. Então ele vai, aqui nós escrevemos assim: o controle se destina a medir o desempenho da empresa em vários aspectos e propor ações a serem tomadas no aspecto de gestão, que é o próximo bloco. O controle é feito, como é que a gente faz? Nós tomamos os registros das atividades da empresa, transformamos esses registros em informações nos padrões do que foi planejado. E aí vamos apontar as diferenças e, não está escrito aqui, vamos estudar o motivo das diferenças. Então nós vamos falar assim: eu atingi as minhas metas. Ok, dá para melhorar? Vamos pensar, em termos de gestão, vamos pensar no que dá para melhorar. Eu não atingi as minhas metas. Vamos estudar o motivo pelo qual eu não atingi as metas e propor na gestão melhoras. E eu atingi as minhas metas e superei as minhas metas. Então eu preciso reavaliar se as minhas metas foram bem dimensionadas, primeiro, e se elas foram bem dimensionadas, continuar fazendo a mesma coisa, para continuar superando as metas do mesmo jeito. Quando nós estamos falando de gestão, a gestão se destina a realizar as atividades necessárias ao atingimento das metas ou atividades corretivas com o mesmo objetivo. Ou seja, eu vou corrigir aquilo que não deu certo para conseguir atingir minhas metas. Sempre comparando o desempenho real com o planejado com base em indicadores. Esses indicadores vão ser objeto de outras aulas que nós vamos produzir na sequência. A gestão implica em rotinas de trabalho, usando as ferramentas que nós citamos anteriormente. Tá bem? Temos muitas ferramentas. Temos o PDCA, que é uma ótima ferramenta. Vale a pena você dar uma pesquisadinha na internet para ver o que é o PDCA. A gestão, nós temos diferentes níveis de rotinas de gestão, baseados no horizonte de tempo dessas mesmas. Nós temos a gestão estratégica, que vai trabalhar o aspecto de longo prazo, a gestão operacional, que vai trabalhar um aspecto de um prazo de 1 ano, e a gestão tática, que é praticamente o dia a dia da empresa. Como é que nós vamos fazer a cobrança, como é que nós vamos fazer, como nós estamos fazendo a cobrança, como está o desempenho diário das vendas,
como está o desempenho diário do caixa, vai faltar dinheiro na semana que vem, tudo isso é tático. Então, existe um aspecto de gestão estratégica, um aspecto de gestão operacional e um aspecto de gestão tática. Gestão. Esses são alguns aspectos da gestão financeira operacional. Então hoje nós estamos falando aí de gestão operacional, que é gestão de um ano, prazo, né, horizonte de tempo de um ano. Gestão de capital de giro, gestão de caixa, gestão de contas a receber, gestão de estoques. Existem muitos outros aspectos, mas aqui nós só abordamos alguns para vocês entenderem qual é o horizonte de tempo. Nessa aula nós vamos abordar alguns aspectos da gestão de capital de giro. Essa aula vai ser uma aula de capital de giro, tá bem? Bom, falando em capital de giro, a necessidade de capital de giro nasce do descompasso entre contas a pagar e contas a receber. Há muito que ser dito a esse respeito, mas nós vamos abordar dois aspectos aqui nessa aula. Vamos lá? Antes da gente falar de capital de giro, vamos fazer uma reflexão? Para se fazer gestão, é preciso estabelecer rotinas específicas para cada nível de gestão. Rotinas anuais para gestão estratégica, rotinas mensais e rotinas diárias. O que acontece nos cursos de formação, cursos técnicos, etc., que muitas vezes acontece é o seguinte: eles ensinam as ferramentas, os cursos geralmente ensinam como fazer planejamento, como fazer cobrança, como fazer avaliação de projeto de investimento, como fazer fechamento, mas eles não abordam o aspecto da rotina do dia a dia do financeiro. Porque, de verdade, existe uma complexidade muito grande na rotina do departamento financeiro e tudo tem que ser colocado dentro da agenda do gestor para que nada falte. Então, é muito importante que haja uma consciência a respeito da importância da agenda do gestor. Vamos lá, rotinas. As rotinas se dividem em diárias, semanais, mensais, anuais e rotinas eventuais. De novo, dependendo do horizonte de tempo que nós estamos falando, do nível de gestão. Tá? As rotinas diárias são fluxo de caixa, vamos falar de fluxo de caixa e estoques. Por exemplo, no início do dia, o gestor tem que fazer o quê? Ou a equipe de finanças tem que fazer o quê? E o gestor, se a gente está falando de um pequeno empresário, inevitavelmente ele vai ter que fazer muitas coisas, só ele. Às vezes o pequeno empresário é só ele. Então ele tem que trabalhar nesse aspecto. Né? No início do dia, o que ele tem que fazer? Entra no extrato, baixa o contas a receber e a pagar, faz a segunda atividade é fazer todos os lançamentos da movimentação do extrato bancário. O extrato bancário tem muita coisa, tem tarifa, tem alguns lançamentos que o banco faz e depois estorna, erros de lançamento, etc. E fazer uma atualização do controle de caixa. Isso é muito importante, porque assim, quando ele faz a atualização do controle de caixa, ele sabe como vai ser o horizonte de tempo dele nos próximos dias. No final do dia, o que o gestor tem que ter feito já? O lançamento de todas as vendas no contas a receber, o lançamento das compras no contas a pagar e a entrada e baixa dos estoques que foram movimentados no dia. O que vai acontecer no dia seguinte? Ele vai saber quanto ele tem para receber naquele dia e nos dias subsequentes. Ele vai saber quanto ele tem para pagar naquele dia e nos dias subsequentes. E ele vai saber quanto ele tem de estoque. O que o gestor vai fazer? Vai imprimir uma folha, que a gente chama de borderô, ou vai fazer a programação desses pagamentos digitais no próprio banco, ou no sistema que ele tiver. A mesma coisa dos recebimentos. Ele vai esperar a compensação dos boletos para dar baixa no contas a receber. O que acontece? Quando ele não tem um sistema, ele vai ter que fazer isso manualmente. Quando a gente está falando de empresas pequenas, que faturam um pouco, o gestor pode bem fazer. Rotinas semanais. Olha só como é importante isso. Eu preciso fazer o acompanhamento das minhas vendas. Então, o faturamento, a emissão de propostas, está na gestão de finanças. Por quê? Porque ele tem que ter o controle daquilo que está sendo emitido para poder acompanhar visitas, leads, as propostas emitidas
e aquelas propostas que estão se transformando em vendas, ou seja, eu preciso acompanhar a conversão das minhas vendas. Isso tem que ser feito semanalmente. Por quê? Porque se eu precisar fazer alguma coisa para avisar o gestor de marketing e venda que ele não vai conseguir atingir a meta dele, eu posso fazer isso semanalmente, ao invés de esperar o fechamento do mês e falar assim, poxa vida, você não atingiu sua meta. Então, acompanhamento de vendas precisa ser feito semanalmente. Planejamento de compras. Lembra, gestão de caixa? Eu preciso planejar aquilo que está para ser pago. Então, todas as compras têm que ser planejadas e fazer uma provisão para essas compras no seu fluxo de caixa. Planejamento do caixa para a semana e análise dos desvios do caixa semanal passado. O que aconteceu a semana passada? Sobrou caixa, faltou caixa, sobrou menos caixa do que o planejado, o que teve de atípico? Tudo isso tem que ser feito para evitar surpresas. O financeiro é aquele cara que não gosta de surpresas. Gestão de compras e homologação de fornecedores. Mesma coisa. Geralmente o departamento de compras está sob o guarda-chuva do gestor financeiro. Porque ele que vai medir o desempenho do comprador. Ele que vai garantir que aquele, vamos dizer assim, o fornecedor que eu estou comprando, ele tem condições de me fornecer? A avaliação tem que ser feita pelo financeiro, tá bem? Quando a gente está falando de uma empresa pequena, ok, a questão de homologação de fornecedores nem chega a passar pela cabeça de uma empresa que tem 2, 3 funcionários. Mas quando a gente está falando de empresas um pouquinho maiores, isso é muito importante, porque você tem que ter fornecedores homologados, parceiros que você estabeleça confiança com eles. Assim, você vai conseguir ter um processo mais tranquilo. Rotinas mensais. Vamos lá. O que eu preciso fazer mensalmente? Fechamento mensal. Eu na minha história de consultor, vi empresas que trabalhavam há 5 anos sem fazer fechamento. Elas estavam à deriva. Por sorte, estavam vivas. Lançamento da folha de pagamento. Geralmente a folha de pagamento é lançada antes do fechamento, para que esse número caia na contabilidade, para que possa fazer parte do fechamento mensal. Acompanhar o aging do contas a receber. O que é aging? Aging é a idade. Nós vamos pegar a lista de todas as pessoas que devem para a empresa, do contas a receber, e vamos ver. Fazer 2 análises diferentes. Uma análise é os fornecedores que ainda não estão vencidos e os fornecedores que já estão vencidos. Os vencidos eu vou acompanhar por idade. Então, vencidos até 30 dias, vencido até 60 dias, vencido até 90 dias e vencido acima de 90 dias. Cada idade dessa vai implicar num tipo de ação que a empresa vai tomar. Um tipo de ação de cobrança. Então é importante acompanhar o age. Para as vendas que os fornecedores ainda não venceu a data da nota, o que nós podemos fazer? Ações preventivas. O departamento de cobrança pode ligar com uma semana de antecedência ou com 2 dias de antecedência, perguntando se está tudo bem com o pagamento e assim a gente tem um pouco mais de confiança na nossa projeção de caixa. Outra coisa, rotinas mensais, reunião com os setores da empresa para acompanhamento dos números da empresa. Naturalmente, quando você faz um fechamento, você vai fazer um fechamento e vai ter o número de cada departamento, de despesas, no caso de receitas com o departamento de marketing. Se o departamento de marketing e vendas tiver receita por segmentado, o fechamento vai ser segmentado também, para poder medir o desempenho das vendas. Mesma coisa para os outros departamentos, manutenção, produção, no caso de uma indústria, departamento de administração, departamento financeiro. Tudo isso para quê? Para ter o controle dos desvios em relação às despesas. Existe uma máxima em finanças que fala que custos e despesas são que nem unha. Nós temos que cortar um pouquinho por dia, porque eles crescem. É da natureza dos custos e despesas crescerem. Seja pela inflação, seja pela desatenção do gestor, mas há de se acompanhar. Então, isto é muito importante, fazer a reunião com os gestores dos setores da empresa para acompanhar esses números. E uma vez feito isso, estabelecimento das iniciativas de correção nas áreas específicas. O que é isso? Vamos pegar, por exemplo, o departamento de manutenção. Olha, estão consumindo muito material de manutenção. O que está acontecendo? Vamos olhar, vamos na causa raiz do problema e vamos corrigir.
Então, essas são as iniciativas importantes da área de gestão, já um pouco mais dentro do negócio. E essa última coisa aqui, gestão microeconômica. O que é isso? Gestão microeconômica trata da relação custo versus volume versus lucro. Nós precisamos entender essa relação. Então, se eu vender o meu produto a um determinado preço, com um determinado custo, quanto eu vou ter de lucro? Existe uma equação que nós trabalhamos aqui, que é a equação de ponto de equilíbrio, ou break-even point, que nós tratamos esse aspecto da empresa. Isso tem que ser feito mensalmente. Rotinas anuais. Então, uma vez por ano, na agenda do gestor financeiro, precisa ter o seguinte: estabelecer orçamento para o ano seguinte. Vendas, custos, despesas administrativas, despesas de vendas, despesas financeiras e investimento. Tem que ter na agenda do gestor financeiro também revisão do plano estratégico. Isso vai ser feito com o presidente, o gerente geral da empresa. A partir das metas estratégicas, nós vamos revisar as metas financeiras estratégicas e rever todas as metas de cada departamento, de cada linha de venda, para eu poder fazer a reavaliação. E, por último, fechamento anual, que nós vamos ver DRE, fluxo de caixa e balanço, que eu vou comparar com o quê? Eu vou comparar com o meu planejamento do meu orçamento e vou comparar também com o planejado do meu estratégico de longo prazo, para eu saber se eu estou indo para o lado certo ou não. Tudo isso vai gerar informações que vão levar necessariamente a pontos de melhoria. Rotinas eventuais. Aqui estão algumas, porque se a gente for entrar em rotinas eventuais, aqui vai ser uma loucura. Projetos de investimento. Nossa, como é que isso impacta no meu fluxo de caixa? Quanto eu vou ter que despender de dinheiro para investir? Eu tenho estrutura física, logística para o investimento em questão? E nós podemos levantar muitos pontos. Nós temos também avaliação de crédito de novos clientes. Aqui nós não estamos falando de rotinas eventuais, ou seja, toda vez que a sua empresa vai vender para um cliente novo, eu preciso tomar um cuidado, que é a avaliação de crédito. Esses clientes têm condições de comprar? Eles têm condições de pagar? Como está a reputação? Isso a gente vai ver mais hoje ainda nessa nossa aula. Gestão de contratos. Isso também está sob o guarda-chuva do gestor de finanças, geralmente. Os contratos devem ser analisados sobre a questão de risco e impacto financeiro. Então, nós temos que ter isso em mente. Todos os contratos que a empresa tem com todos os fornecedores, com todos os clientes, todos os contratos que a empresa tem com terceiros de modo geral, tem que ser avaliado pelo gestor financeiro para que ele saiba dos riscos e se prepare para isso. Outra coisa, implementação de sistemas de controle. A gente está falando aqui de ERPs, que facilita muito a vida do gestor, à medida que ele está implementado e funcionando. Mas a implementação, de modo geral, tem muito da responsabilidade do gestor financeiro. Porque, de verdade, o gestor financeiro é a pessoa que trabalha com as informações da empresa. Ele tem que ter essas informações na mão. E ele, melhor do que ninguém, para poder ser o gerente de projeto na implementação de um sistema de controle. Naturalmente, isso vai ter outros colaboradores, gestor da produção, gestor de marketing, aí nós estamos falando de CRM, ERP, não é? Então, é muito importante isso. Projetos de estrutura de TI, outra coisa. Estrutura de TI também fica sob o guarda-chuva de finanças. Por quê? Porque geralmente, tá? Nem sempre. Mas o gerente financeiro, ele que vai garantir a fidedignidade dos dados. Então eu preciso que tudo esteja funcionando. Sendo assim, a estrutura de TI fica sob a responsabilidade de finanças de modo geral, para que nada falhe. Novos projetos de facilities. O que é facilities? Facilities é a administração geral. Projetos de ampliação da sede, é a gestão da turma de limpeza, da turma de segurança, é a gestão do ambiente interno da empresa, até a arquitetônica da parte interna, como se o ambiente está agradável, é a gestão
da segurança do trabalho, a gente está falando de iluminação, nós estamos falando de som. Então, isso tudo também, de modo geral, fica sob o guarda-chuva do gestor financeiro. Então, veja, eu tenho aqui uma lista de muitas coisas, e tudo isso tem que estar dentro da agenda do gestor financeiro. Então, por que o gestor financeiro geralmente ganha bem? É porque ele é bonito? Não. É porque ele tem muito trabalho, e ele tem que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a agenda do gestor financeiro precisa ter, no mínimo, essas coisas que eu coloquei aqui, para que tudo possa ser planejado, controlado, avaliado e gerido. Tá bem? Respeito à agenda. Eu vou falar de novo, né? Respeito à agenda. Por quê? Porque a sua empresa é muito complexa. Eu sempre disse aos meus alunos, gerir uma empresa não é coisa de criança. Exige uma maturidade emocional muito grande e uma capacidade enorme de se organizar devido à sua grande complexidade. Colocar todas essas coisas na agenda, fazer uma lista de atividades diárias, uma lista de atividades semanais, uma lista de atividades mensais, uma lista de atividades anuais, é imprescindível para o gestor. Por quê? Os cursos não falam isso. Os cursos vão te dando, olha, hoje eu vou ensinar capital de giro. Capital de giro é assim. Hoje eu vou ensinar como faz orçamento. O orçamento é assim. Mas e o dia a dia? No dia a dia a gente não sabe como vai ser. Quando a gente coloca todas as coisas dentro da mesma sacola e fala assim, agora você faz a gestão financeira. Não é tão simples. Muitas vezes tem alunos de administração na área de gestão financeira que vão muito bem tecnicamente, mas na hora que ele tem que colocar tudo junto para funcionar, ele espana, não consegue. Então é muito importante que isso seja levantado. A complexidade da gestão de uma empresa é algo que demanda de uma maturidade, de uma capacidade de organização do gestor. E isso tem que estar na cabeça das pessoas. Isso tem que estar na cabeça das pessoas que vão fazer esse trabalho. Não é um trabalho simples, é um trabalho muito complexo. Bom, vamos para a aula, né? Capital de giro, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de duas coisas. Uma coisa, eventualmente as pessoas conheçam, né? Análise de crédito, que é uma das coisas que eu falei lá, né? Eu falei anteriormente, falei que existe a necessidade de fazer a avaliação de crédito de um cliente. Por quê? Para saber se ele vai conseguir nos pagar, se ele gera caixa para nos pagar. E para fazer a análise de crédito, há a necessidade de estabelecer uma política de crédito. E uma vez estabelecida a política de crédito, eu posso, vamos dizer lá, tive um fechamento, o departamento de vendas não atingiu a meta. Então eles querem flexibilizar a política de crédito, ou seja, dar crédito para mais clientes. Qual o impacto disso? Como é que eu meço? É isso que nós vamos fazer aqui hoje. Vamos lá? Como os analistas examinam o crédito? Existem algumas coisas que os analistas fazem para analisar o crédito que reduzem o risco de inadimplência. Quais são essas coisas? A gente chama de análise dos 5 Cs. E você vai entender por quê. Nós vamos ver caráter do cliente. Nós vamos ver a capacidade de geração de fluxo de caixa. Nós vamos avaliar os colaterais, ou, em outras palavras, as garantias. Nós vamos avaliar a contribuição e as condições. Então vamos entrar em cada um desses aspectos agora. Caráter. Até botei uma mocinha bonitinha aqui que tem cara de gente boa, né? O indivíduo é bom ou mau pagador? Existem registros em cartórios contra essa empresa? Existem registros em empresas de proteção ao crédito? Se você trabalha numa empresa pequena que vende um comércio, por exemplo, geralmente hoje não se vende mais em cheque. Então você não precisa mais pesquisar. Por quê? Na verdade, porque você está vendendo em cartão de crédito ou cartão de débito. Ou vende por boleto e só entrega depois que o boleto compensou. Então, esse aspecto, muitas vezes para um negócio pequeno, não é relevante. Mas, se você é uma empresa que trabalha por projeto, se você é uma empresa que trabalha vendendo um bem de valor agregado maior, você precisa sim fazer essa pesquisa para saber se esse cliente não está com o nome sujo na praça. E as empresas de proteção de crédito, elas
emitem relatórios muito completos a respeito da empresa, a respeito dos sócios, das mudanças societárias, muito completos mesmo. Então, dependendo do negócio que você está, esse aspecto de caráter é relevante e essencial para diminuir o risco de inadimplência. Próximo, capacidade de geração de fluxo de caixa. Bom, o tomador de empréstimo é capaz de gerar fluxo de caixa? Na verdade, aqui a gente não está falando de tomador de empréstimo, né? Nós estamos falando do comprador, o seu cliente. É como se ele estivesse tomando um empréstimo com você, né? O seu cliente novo é capaz de gerar fluxo de caixa para pagar o serviço da dívida, juros mais o principal? Para isso, nós precisamos fazer a análise do fluxo de caixa livre do cliente. E isso nós fazemos, esse tipo de análise é feita com base na leitura do DRE, do Demonstração de Resultado do Exercício do Cliente, fazendo alguns ajustes no DRE. Com base nisso, nós temos uma noção daquilo que o cliente gera de caixa para o período, e assim nós vamos ter uma ideia se ele é capaz de nos pagar ou não. Tá bem? Mas é muito importante essa análise. Colaterais ou garantias. Para o caso do tomador de empréstimo ou para o cliente novo, não poder pagar a dívida dele, existem garantias executáveis? Hipotecas, por exemplo. Existem muitas garantias possíveis. Por exemplo, você vai tomar automóveis, podem ser dados como garantia, terrenos, casas, enfim, uma infinidade. Mas qual é o cuidado que tem que se ter aqui? Nós sabemos, por exemplo, que uma hipoteca, uma casa, não tem liquidez. Se você depende daquilo para gerar caixa para você, há de se tomar cuidado. Geralmente os colaterais são dados como um estímulo ao cliente não deixar de te pagar, para ele não perder aquele bem que é importante para ele. Existem garantias reais, no caso casa, carro, aviões, propriedades, e existem garantias financeiras, onde o cliente seu vai a um banco, deposita um dinheiro no banco e tem uma garantia bancária que ele apresenta para você. E no caso dele não pagar, você pode resgatar aquela garantia. Bem simples, mas simples e muito importante. Outra coisa, contribuição. Qual é a fração do ativo que é financiada? Isso a gente vê muito em financiamento imobiliário, né? Às vezes a Caixa financia 100%, às vezes a Caixa financia só 70%, 80%, dependendo da política do governo. E quando a gente está falando de empresa privada, essa parte que é financiada, ok, você vai financiar como empresa, o banco vai financiar, não importa. E a outra parte é paga com capital próprio, o cliente. Qual é a contribuição dele para o negócio? É pago com capital próprio? Isso é importante, porque existe uma ideia de que você deve envolver o seu cliente com o projeto. Então ele vai comprar uma coisa de você. Se ele não dá um dinheiro dele, ele está recorrendo 100% a financiamento, parece que há um certo descompromisso por parte do cliente. Então, geralmente as empresas pedem para que o cliente faça um pagamento de uma parte daquilo que vai ser comprado com dinheiro dele mesmo, e aí a empresa se sente mais segura para financiar o resto. Ok? Vamos lá? Condições. Essa talvez seja a parte um pouco mais complexa. Por quê? Eu preciso avaliar o seguinte: qual é o ambiente macro e microeconômico que o cliente está estabelecido? Será que eu consigo avaliar o ambiente microeconômico, ou seja, a relação custo-volume-lucro daquele cliente para saber se ele gera margem e caixa para mim? É muito importante. E o ambiente macroeconômico? Vamos dizer, vou falar uma coisa esdrúxula aqui, né? Vamos dizer que, de repente, no Brasil inteiro, nós estamos com a temperatura de 10 graus. Pelo efeito da meteorologia, etc., que aconteceu alguma coisa, o Brasil inteiro ficou a 10 graus. Você vai emprestar dinheiro ou vender para uma empresa que fabrica sorvete? Tudo isso são sinais que você precisa ter para poder julgar se você vai ou não vender para aquele cliente, ou se vai ou não emprestar para aquele cliente. Porque uma venda a prazo nada mais é do que um empréstimo, você está financiando o seu cliente. Qual é o cenário para esse tomador? Há de se ver o cenário. Uma boa ferramenta para o cenário, para avaliação de cenário, é
o diamante de Porter. Se a gente trabalha lá com estratégia de empresas, fazer o diamante de Porter, avaliação do cliente, da empresa, em relação ao governo, cultura, economia, em relação aos seus fornecedores, em relação aos seus clientes, em relação à sua competição, aos seus concorrentes, produtos substitutos. Tudo isso há de ser pensado também como sinal para saber se vale a pena ou não vender para aquele cliente, financiar aquele cliente. Veja, são 5 coisas muito importantes que nós precisamos avaliar. Cada coisa sozinha tem a sua importância, algumas mais, outras menos. Mas o conjunto delas vai te dar uma ferramenta muito, muito, muito importante e muito efetiva para diminuir o risco de inadimplência. Tá bem? Vamos lá. Políticas de crédito. Nós falamos lá, né? Política de crédito. Vamos lá. Se aumentarmos as exigências para conceder crédito, podemos perder clientes. Isso é claro para todo mundo. Se afrouxarmos os critérios para conceder créditos, podemos aumentar a inadimplência. Como medir as consequências? E aqui eu vou entregar para vocês uma técnica. Como fazemos para medir essas consequências? Vamos lá? Saber como é que faz? Cálculo de perdas com incobráveis. Vamos saber qual é a técnica que nós usamos, como fazer isso. Afinal, isso é uma decisão importante. Pode levar uma empresa a ter prejuízos, né, se eu vender para qualquer cliente. Como medir? Agora eu vou usar um exemplo aqui, um exemplo que eu criei da minha cabeça, para que nós possamos entender. A empresa fictícia chamada EBA Brinquedos. Caso EBA Brinquedos. A empresa EBA vende produtos por R$10. Vendas a crédito anuais de 60 mil unidades. O custo variável é de 6. O custo fixo total é de 120 mil. E a taxa de juros simples é de 3% ao mês. Você fala assim, mas Moacir, ninguém mais usa juros simples. Engano seu, usa sim. O desconto bancário é feito com base em juros simples. O empréstimo é feito com base em juros compostos. Então, quando eu vou fazer um desconto duplicata no banco, eu mando lá para o banco, olha, eu tenho 70 mil para receber dos meus clientes daqui a um mês. Que taxa de juros que ele vai usar? Taxa de juros simples. Existe um jeito de explicar por que eles usam isso. Depois, eventualmente, a gente vai trabalhar isso num curso mais completo. Tá bem? Mas vamos lá. Taxa de juros simples de 3% ao mês. O que nós vamos fazer? A EBA pretende flexibilizar os padrões de crédito via aumento do período médio de cobrança. Então, esse é um jeito de flexibilizar a política de crédito. Eu vou passar a vender a 45 dias. Em vez de vencimento para 30, eu vou fazer vencimento para 45. O efeito disso, existem alguns efeitos desta mudança para essa empresa, mas nós vamos avaliar só a perda com incobráveis. Existe um efeito de fluxo de caixa que nós precisamos avaliar lá no fluxo de caixa. Quanto isso vai gerar de necessidade de capital de giro. Mas nós não vamos ver isso aqui. Vamos ver só perdas com incobráveis. Consequências esperadas. O departamento de marketing vai falar assim, olha, se a gente aumentar de 30 para 45 dias o vencimento das faturas dos nossos clientes, eu vou ter um acréscimo de vendas de 10%. Veja, aqui ele já está colocando uma meta. Aqui, cadê a minha canetinha? Aqui, ele já está colocando um aumento de 10% nas vendas. O que acontece? Ele está se comprometendo com isso. Ou seja, aqui eu vou já ter um número para cobrar o meu departamento de marketing, marketing e vendas, caso ele não atinja. Assim, olha, beleza. Eu flexibilizei de 30 para 45 dias, mas você não bateu sua meta. O que aconteceu? Como se pode melhorar? E a cobrança vai ter uma expectativa de que com essa flexibilização vai aumentar o número de incobráveis de 1 para 2%. Ok? Então vamos fazer essa conta. Contribuição adicional aos lucros vai gerar um aumento de vendas de 10%. Quantas vendas eu tinha? 60 mil unidades, não é? Então quanto deve aumentar o número de vendas? 10% de 60 mil, ou seja, 6 mil unidades. Ok.
Qual a próxima informação? Qual é a margem de contribuição? Ou seja, preço de venda menos custo variável. Eu tenho uma margem de 4 por unidade. Ou seja, esse número de vendas que vai aumentar, 6.000 unidades, vai me trazer um lucro adicional de 6.000 unidades vezes R$4, R$24.000. Então, guarda esse número. Com a política, se todo mundo cumprir o papel, ou seja, se o departamento de vendas cumprir o papel dele, o departamento de custos, porque aqui a gente está falando de custo variável, né? Se o departamento de compras cumprir a meta dele, tudo vai correr bem e vai gerar um lucro adicional de 24.000. Beleza? Vamos lá. Variação nos custos com descontos de duplicata. Bom, essa empresa acostuma-se a descontar as duplicatas. Quanto ela paga mesmo de juros? Juros simples de 3%. Legal? Então, hoje, plano atual. Então, estamos trabalhando com 30 dias de prazo. 60.000 unidades, 10 a R$10 cada. Quanto eu tenho de receita? 600.000. Custo para descontar é de 3% vezes 600.000, vezes um mês, no caso. Então, eu vendo no mês 600.000 e vou fazer o desconto naquele mês. É R$18.000. Legal? Bem, no plano proposto, vamos aumentar para 45 dias. Então, quantas unidades eu vou vender? 66.000 vezes 10, R$660.000. Legal? Qual é o custo para descontar? 3% ao mês, vezes o valor que foi vendido, vezes um mês e meio, que são 45 dias. Ou seja, o meu custo de descontar para 45 dias é 29.700. Então eu vou ter um incremento nos custos, ou seja, uma perda de dinheiro, com desconto de duplicata de 11.700. Legal? Guarda esse número também. Ou seja, a variação no custo dos devedores duvidosos, que a gente chama de incobráveis, vai mudar. No plano atual, aqui, como é que está aqui embaixo, era de 1%, vezes R$10 por unidade, vezes 60.000 unidades. Ou seja, eu tenho hoje uma despesa com incobráveis de R$6.000. No plano proposto, vai subir para, cadê minha canetinha? Vamos lá, canetinha, para 2%. Isso vai gerar o quê? Uma perda um pouco maior. 2% vezes R$10, vezes, quanto vai subir as vendas? 66.000 unidades. Vai gerar 13.200, ou seja, eu vou ter um incremento, um aumento no custo com devedores incobráveis de 13.000 menos 6.000, 7.200. Legal? Tá. Então nós tivemos um aumento nas vendas, um aumento no custo com desconto duplicata e um aumento no custo com incobráveis. Agora nós vamos juntar essas três coisas e vamos decidir, olha, vale a pena, a gente vai dizer sim ou não para o departamento de marketing e vendas, se nós vamos flexibilizar o prazo de pagamento ou não. Então, vamos lá. Variação no lucro. Eu vou lucrar 24.000. Canetinha, 24.000. Opa, 24.000. Aqui. Eu vou perder com essa flexibilização 11.000 de desconto de duplicata e vou perder 7.200 com devedores incobráveis. Qual a variação líquida? Ou seja, se eu somar isso aqui, 24.000 menos 11.000 menos 7.200, eu vou ter um resultado positivo, ou seja, eu vou aumentar o meu lucro em R$ 5.100. Ou seja, qual é a decisão que nós podemos tomar aqui? Sim, podemos flexibilizar a nossa política de crédito, aumentando o prazo de pagamento. Olhando para esta ferramenta especificamente. Naturalmente, o gestor financeiro vai ter que avaliar o impacto no fluxo de caixa. Tá bem? Muito bem. Esta foi a nossa aula de capital de giro, uma aula de uma das técnicas de capital de giro.
Eu sou Moacir Galbeiro Júnior, sou da Escola de Negócios Business Academy. Eu quero convidar vocês, quero dar o meu muito obrigado, bons negócios a vocês e convidá-los a visitar o nosso site www.escolabusinessacademy.com. Lá temos algumas coisas interessantes, não só na parte de finanças, mas também na parte de vendas, funil de vendas, jornada de compras, alguns cursos interessantes para marketing digital, vendas, e com frequência eu estou postando coisas novas no nosso blog. Quem está interessado, procura a nossa página, você vai ver lá o link de acesso à nossa página no Facebook, nossa página no Instagram, no Twitter e no LinkedIn, tá bem? Grande abraço a todos, muito obrigado e até mais.